Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui de gravação. E a ideia hoje é que a gente comece a discutir o texto de Wanderlei Messias da Costa, né, intitulado, aí o capítulo intitulado A Modernização Centralizadora, que fica no livro Os Estados e as Políticas Territoriais no Brasil. Esse texto já foi enviado para vocês por e-mail, né? E eu espero aí que todo mundo já tenha feito a leitura, tá bom? A leitura prévia dele. A gente vai começar a discutir esse capítulo. Bom, deixa eu colocar na tela cheia, né? O que pretende o autor? Eu faço essa pergunta porque ele tem uma tese por detrás do texto, né? Então a resposta seria: ele pretende compreender o Estado brasileiro, né, e como é que esse Estado tem tratado politicamente as questões territoriais. Qual que é a hipótese dele, a tese dele? Né, de que os Estados continuam atuando de acordo com políticas centralizadoras. E para isso ele vai argumentar, né, a sua tese, né, falando um pouco da história, né, do percurso histórico do Brasil. E aí vai falar um pouquinho do início, né, da Revolução de 30, quando ocorreu a Constituição de 34, o golpe de 37, né, que são, na verdade, as pré-condições que ele chama de centralização. Bom, o que foi a Revolução de 30, né? Depois da crise da Bolsa de Nova York, em 1929, né, a quebra da Bolsa, houve uma crise mundial, né, e antes havia o que no Brasil? O que a gente chamava de política café com leite. Então, o governo de São Paulo e de Minas, eles se alternavam no poder, né? Então, isso fazia com que as demais províncias, né, hoje estados, né, brasileiros, na época são consideradas províncias, eles tivessem um profundo descontentamento em relação a não participar dessa política, das decisões a nível de Brasil, né? E o que acontece? Então, Getúlio Vargas ele acaba se aliando, né, a alguns governos, né, como o da Paraíba, alguns do Nordeste, né, e o Vargas era gaúcho, e também ao próprio governo de Minas, e marcha para a capital, que era o Rio de Janeiro na época, e acaba derrubando o governo que tinha sido eleito, né, Washington Luiz, e se constituindo enquanto governo provisório. Tá? Isso década de 30, né, 1934, promulgada, isso em 32, né, em 34 é promulgada a Constituição de 34, que do ponto de vista social é bastante interessante, porque ela trazia nessa Constituição conquistas sociais importantes, né, como o voto das mulheres, universal e secreto, né, também, a separação entre os poderes, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, a legislação trabalhista, né, e reformas no judiciário. Também a partir de 30, né, há a modernização do Estado e a estatização de várias empresas estrangeiras e nacionais, a criação de vários órgãos, né? Então é bastante interessante que, apesar, né, da década de 30 ter sido reconhecida aí como um governo autoritário e centralizador, né, por esse governo provisório na época, né, mas que garante, né, essa modernização, que é uma modernização na época capitalista do país, né? E aí o que o autor diz que é uma articulação pelo alto de sua unidade nacional. No alto, tem um trabalho do Chico de Oliveira também que vai criticar isso e vai dizer que esse tipo de atuação do Estado, né, de forma autoritária, ele não se dá de forma participativa, de baixo para cima, mas de cima para baixo, né, através do mando, do comando ditatorial mesmo, né? Então, que isso não teria sido democrático, digamos assim, tá bom? Aqui tem uma foto, né, do Getúlio Vargas em 1932, quando houve a Revolução, né, e aí
a assunção do poder dele como governo provisório. Aqui alguns itens que eu acho que são importantes para a gente lembrar bem, né, da Constituição de 34, já que hoje a gente está afrouxando essa Constituição e aos poucos perdendo cada vez mais poder e capacidade de atuação, por exemplo, em relação às leis trabalhistas, né, a perda do poder do trabalhador, né, o voto secreto ainda continua, né, o voto feminino também espero que continue. Enfim, o ensino primário é obrigatório e gratuito nesse período, né? Então é interessante lembrar que quando a gente tem um governo hoje que diz que eu acho que a questão do ensino primário ele não tem que ser mais que ser obrigatório, a gente ouve o discurso hoje disso, né? E isso vai contra a Constituição de 34, né? A extinção do cargo de vice-presidente, interessante isso, porque hoje os vice-presidentes é que têm sempre assumido, né? A manutenção dos 3 poderes, né? Como eu falei, do poder judiciário, legislativo e executivo, e do regime federativo e presidencialista. Bom, esses são os pontos fundamentais da Constituição, né? Aí o autor vai falar sobre a montagem de um novo aparelho de Estado e a questão nacional. Bom, o que acontece? Os mecanismos, né, que fomentaram a centralização do Estado Novo a partir de 37, né, o que acontece? Eles acabam eliminando o poder legislativo, né, e submetem, né, o poder judiciário ao executivo, que passou a gerir o Estado. Então, em 37 se cria a ditadura, né, por parte do Getúlio Vargas. A gente chama de Estado Novo esse período, né? O presidente, né, então passou a nomear interventores para cada estado, segundo, evidentemente, aí a fala do Vanderlei, né, critérios de lealdade da política regional e o local que beneficiassem o governo central. Então, sempre de acordo com aquelas pessoas que estavam de acordo com a política dele, né? Parece que lembra o que está acontecendo hoje, né? Os interventores, por sua vez, nomeavam os prefeitos, além de controlar os seus gastos, e limitavam a sua ação administrativa. Por esse mecanismo é, de certa forma, mantido o coronelismo no meio rural, já que os proprietários de terras, em geral, apoiam e se beneficiam dos sistemas de nomeações. Então, a gente vê que o sistema de gestão, né, de gestão do Estado, ele se dava de cima para baixo, todo amarrado em cima de gente que concordava totalmente, estava esperando um determinado tipo de nomeação. É importante lembrar também que é engraçado essa contradição, né, mas a grande parte da população apoiava Getúlio Vargas, justamente pela questão da criação das leis trabalhistas, né? Eu lembro da minha avó até falando que foi o melhor presidente que já existiu, porque até então, antes dele, ninguém tinha olhado para essa população mais pobre, né? Agora, em relação ao território nacional, a gente vê que não havia, então, uma unidade nacional que pudesse vir de baixo para cima, e pelo contrário, né, como era uma forma ditatorial, ela era através de mando, né? Bom, a outra coisa que aconteceu no Estado é a sua modernização, né, a criação de órgãos destinados a promover as políticas econômicas que eram setoriais e globais. A gente estava no período aí da substituição de importações, né? Teve a quebra da Bolsa de Nova York na década de 20, foi em 1929, né? E na década de 30, então, o Brasil começa a crescer em termos de produção industrial. Não, é claro, de produtos que tinham um grande valor agregado, mas aqueles produtos que podiam ser exportados e até que podiam ser consumidos no próprio país, né? Em geral, produtos de primeira necessidade ou bens de produtos não duráveis, né? Foram esses produtos que começaram a ser produzidos
num primeiro momento, né? Bom, para essa industrialização ocorrer, o Estado precisava se modernizar, e é por isso que as modernizações, né, vêm acompanhando esse processo, né? Então, a criação de órgãos, criação de inclusive de órgãos de pesquisa, né, de planejamento econômico, como a própria criação do IBGE em 1934, porque se precisava saber demograficamente quantas pessoas tinham, quais eram as demandas, qual era o perfil, né, da classe trabalhadora, enfim, você precisava ter informações, né, organizadas através de um censo, que a partir da década de 40 começa então o censo anual, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas começa a haver uma certa regularidade na produção de pesquisa sobre a população brasileira, né? Então, isso também está aliado ao processo de desenvolvimento regional que os Estados Unidos acabam desenvolvendo, né? Os Estados Unidos criam a política do New Deal, né, que era justamente para tentar levantar o país da crise, intervindo nos estados, né, diretamente através de investimentos. E aí com o New Deal, por exemplo, ele começa a melhorar a infraestrutura de tecnologia, por exemplo, que tinha na região sul e oeste do país, né? Então, a região do Silicon Valley vai começar a partir disso, né? E o Estado brasileiro, ele faz um arremedo desse New Deal, né? Tentando, então, manter e incentivar o planejamento econômico e a intervenção do Estado nas políticas de desenvolvimento. Você tem aí a estatização de empresas, né, de empresas regionais, das empresas estrangeiras e de empresas nacionais, e é interessante que esse processo todo ele estava ligado, né, à necessidade de se criar uma unidade nacional. Mas aí o autor ele critica, né, que essa unidade nacional ela foi forjada, né, a partir do centro, ou seja, da centralização do poder, de cima para baixo, e não das partes do território nacional. Então não foi uma unidade nacional a partir de uma democraticamente estabelecida, né? Então essa é a grande crítica que o autor coloca, né? E que eu espero que vocês tenham percebido aí na leitura de vocês, tá? Eu gostaria que vocês fizessem também a leitura do capítulo 5, e aí a gente vai continuando a nossa conversa a partir da semana que vem. Abraço, espero que todos estejam bem, até!